Salve, amigas e amigos da filosofia, bem-vindos a mais uma das nossas conversações filosóficas. Eu sou Caio Souto e hoje eu vou conversar com um colega, professor da Universidade do Estado do Amapá, onde eu também dou aula, é o Bruno José Bezerra. Bom dia, Bruno, boa tarde, boa noite para quem está assistindo aí também. Eu vou pedir para você começar contando aí do que você percebe, já que você fez a sua formação também no Amapá, como que você percebe isso, a filosofia aí no extremo norte, né? Também para você contar, se você quiser contar um pouco sobre como foi essa experiência, né? Já que é um curso novo, né? A filosofia no norte mesmo especialmente no Amapá, é algo recente, né? A Universidade do Estado do Amapá começou com esse curso tem poucos anos, né? Sim. E E eu queria, enfim, para a gente poder conversar sobre essa experiência, né, filosófica aí no nosso estado. Tudo bom? Tudo bom? Obrigado pelo convite, né? Eu fico agradecido. Acho que é um momento assim da gente trocar mesmo informações e fazer essas reflexões, e qualquer espaço é um espaço de reflexão interessante, né? E eu tenho assim, a experiência de vida, né? De como está se desenvolvendo mais ou menos aqui o, a tradição de leitura de textos filosóficos e propriamente a reflexão filosófica no Estado, mas esse não é bem o meu ponto de pesquisa, não é muito o que eu assim, não é a minha abordagem de reflexão, né? Eu, como tu bem disse, sou professor da UEAP, e entre as disciplinas que eu lecionei, eu lecionei filosofia do Brasil, né? É uma disciplina hoje extinta da grade curricular do curso de filosofia da UEAP, mas é um momento que eu tive, é uma oportunidade que eu tive para fazer essa reflexão do que seria a filosofia no Brasil, mas especialmente o que seria essa nossa recepção ou o nosso trabalho dentro de uma perspectiva amazônica, né? Então, a minha tentativa nessa disciplina foi fazer um pouco dessa reflexão. Então, eu convidei alguns etnólogos, alguns historiadores e alguns filósofos para falarem um pouco do relato de experiência. E aí eu vou usar um pouco dessas referências aí para embasar uma análise assim bem intuitiva do que eu acho que é, né, de acordo com as minhas experiências também. Então, é muito nova mesmo, né? A filosofia no Amapá tem como foco o ensino para licenciatura, né? Surgiu para que os professores do ensino médio, que eram, mas na sua maioria, pedagogos, historiólogos e outras disciplinas afins, né, que davam aula de filosofia, pudessem ser substituídos por estudantes licenciados em filosofia. Então, o curso ele já nasce com esse traço de leitura, assim, de matriz curricular, que é um curso que mescla muita literatura pedagógica, né, e muita prática pedagógica. Então, você tem aí dois polos de análise de como está se desenvolvendo a filosofia no estado do Amapá, né? Só que como o curso é relativamente curto, né, os dois polos ainda são muito incipientes. Então a gente não tem assim uma tradição reconhecida de revistas reconhecidas de pesquisa ou tantas publicações relevantes, pelo menos de pessoas que estudam filosofia no Amapá, os alunos, né, digamos assim, os alunos de filosofia sobre sobre temas filosóficos, né? Então ainda é um campo de construção na minha percepção do que está sendo a filosofia, de como está sendo o desenvolvimento da filosofia no Estado, tá? Então a percepção seria uma percepção mais
da filosofia enquanto amazônidas, enquanto nortistas, um tipo de compreensão da filosofia no norte, mais no intuito de superar o complexo de vira-lata que por vezes rola por aqui, né? É um complexo que assim, a Latinoamérica vive de determinada forma, mas a gente pode gradativamente perceber como esse complexo ele vai se encadeando dentro das regiões do país, etc. Então, eu tenho uma percepção um pouco voltada para esse eixo, porque acho que poucos são ainda os professores, os formados em filosofia, né, que saíram para cursar mestrado, para cursar doutorado, uma vez que aqui no norte não tem, norte não, perdão, que no Amapá não tem uma pós-graduação estrito sensu na área de filosofia, né? Então, no geral, assim, o que eu percebi nos diálogos com os alunos, né, nessa disciplina da filosofia do Brasil e de alguns professores que eu convidei, foi uma tentativa de superação desses complexos de vira-lata, de ficar aqui, né, achando que a gente não pode fazer filosofia, achando que a nossa tradição ela tem que ser só uma tradição ocidental, que a gente não possa refletir outros temas de interesse, de pertinência também desse ser notista, né, vou usar aqui um termo, desse devir, né, desse devir nortista, então, ao amazônico, que pode nos inferir, né, pode nos dar certa percepção de nós mesmos que seria, de certa maneira, singular também, né? Bruno, deixa eu te fazer uma outra pergunta sobre a sua formação. Queria saber, no tempo em que você era estudante de graduação aí no Amapá, como é que era esse curso novo, Filosofia no Norte, assim, quais eram as suas dificuldades para lidar com o curso, né? E também o que você percebe de diferente de lá para cá, nesses poucos anos que se passaram? Tem a minha parte biográfica, né, que eu gostaria de, de ressaltar um pouco, né, que é por que eu fiz filosofia, por que eu não fiz outro curso, né? Eu tinha a pretensão de fazer outro curso, mas eu fiz o vestibular 2 vezes para filosofia. A primeira vez eu comecei a cursar e desisti, queria fazer direito, e aí depois eu passei a admirar a filosofia e fiz um novo vestibular para filosofia e aí me determinei em cursar filosofia. Já tinha me conquistado e aproveitei a deixa para fazer essa formação. É claro que a minha percepção quanto aluno do curso, ela era uma percepção ingênua, né? Porque o histórico da educação do ensino de filosofia no Estado, não diferente de outros lugares, no meu entender, é uma formação frágil, né, do conteúdo filosófico, mas eu já tinha aquele interesse por pensar, né, filosofia, apaixonado por literatura, né, tirei um 10 assim no ensino médio, então pensei que pode ser que dê certo, né? E aí quando eu fui descobrir filosofia foi um aprofundamento gradativo sobre os textos filosóficos que me fez ainda mais encontrar uma área que eu achasse que era digna da minha dedicação também, né? Agora, quanto à tua pergunta da minha percepção da formação, inclusive a formação da graduação, para mim é claro que houve muitas lacunas, né? Justamente porque o curso era muito novo, muitas lacunas de, na formação, lacunas essas que a gente tinha que procurar, porque quando a gente está fazendo a formação, a gente não faz apenas, a gente não lê apenas o que a gente quer, a gente lê o que os professores indicam, né? E aí essa base de indicações, ela forma assim, um substrato do que a gente vai aprender na graduação, e o substrato que eu tive foi um substrato interessante,
teve as lacunas que eu mencionei, mas foi um substrato interessante porque são professores que estavam chegando pelos concursos, né, os professores da UNB, de Minas Gerais, da UFMG, são professores chegando e professores completamente, assim, de áreas completamente distintas, né? Então, o curso não tinha propriamente uma definição da sua tradição de estudos, e ainda hoje ainda está construindo essa tradição de estudos. Mas eu conheci professores que me ajudaram a conhecer a filosofia por ela mesma, né? E o Murilo Seabra, que pouco tempo depois desistiu da vaga, né? O Danilo, o professor Vinícius Maioni, que hoje também ainda nos acompanha, né? Eu conheço todas as gerações de professores que entraram pelos concursos e os professores que ficaram e os professores que foram embora, que hoje a gente não tem mais, né? E os contatos que a gente teve com eles foram contatos excepcionais por isso, né? Todos tinham uma carga excelente de conhecimento e quando vinha outro professor, melhor para a gente, né? Outro professor, outras perspectivas, outras leituras e isso foi a parte interessante do curso. Para mim, na minha perspectiva, claro. Uhum. E agora você se tornou professor lá, né? O que que você teria a dizer assim para os alunos que a gente tem muitas dificuldades lá, né? Por exemplo, biblioteca, essa própria questão de alternância de professores e tudo mais. Mas você conseguiu superar todas as dificuldades, se formou, se tornou um professor, um pesquisador na área de filosofia também, né? E é com certeza uma referência para esses alunos que estão ingressando ou que estão cursando, né, a licenciatura aí no Amapá, né? O que que você teria para dizer? Você diria o quê para esses alunos, assim, quando eles se defrontam com essas dificuldades, e ainda mais agora, com essa pandemia, nesse isolamento, muitos alunos estão sem saber até como estudar, o que fazer, como não ficam meio sem perspectiva, né, de também de depois o que vão fazer com o curso, com o diploma e coisa e tal. Assim, a priori, acho que ninguém faz filosofia para ganhar dinheiro, né? Acho que isso daí já é um consenso geral. Ninguém vai ficar rico estudando filosofia. Então, o que para mim é importante, e sem querer dar assim, um banho de água fria dos estudantes que estão começando agora, é que você crie aos poucos uma autonomia de leitura, né? Não só lendo o que os professores indicam, né? Mas lendo também aquelas coisas que te afetam e interferem durante o curso, né? Então, eu sempre peço para os alunos me encherem o saco o máximo possível para eu poder também dar algumas respostas para as questões que eles apresentam. Então, encham o saco dos professores, tá? Seria era interessante, encham o saco dos professores para que algumas indicações que estão guardadas ali a sete chaves saiam, né? Algumas percepções, algumas conversas que normalmente a gente não teria possam sair, né? E eu acho que é imensamente rico também para mim como professor, porque enquanto professor um professor novo, né, na área da docência do ensino superior, eu percebo essa proximidade do aluno comigo, porque a gente tem graus de idade e instrução parecidos. Então, é interessante que os alunos mesmo busquem a sua motivação, o que vai fazer com que eles realmente queiram permanecer na filosofia, porque ninguém permanece na filosofia se não tiver uma paixão, assim, né? Eu digo um tipo de patos pelo abstrato, né? Que goste de ter esse tipo de reflexão. Então, eu gosto de indicar leituras para os alunos, eu gosto de fazer com que os alunos reflitam não só o seu cotidiano, mas reflitam a,
amplamente a realidade, né, o que seria a realidade, faça uma reflexão sobre tudo que eles trazem para a sala de aula e tudo que já foi pensado sobre aqueles problemas que são apresentados, que eles mesmos trazem, né? Então, fazer esse eterno remonte histórico, né, que me permite situar aquele problema dentro de várias tendências e correntes, né? Então, eu uso essa abordagem também temática, que eu acho importante, para poder fazer uma mediação entre o que é o histórico e o que é a situação, né? Aquela mediação conceitual da filosofia e da história da filosofia. Então, acho que mais ou menos é isso, assim, que eu não tenho muita boa notícia para falar em termos de emprego e renda, né? Mas eu tenho uma ótima relação com a filosofia, que é uma relação independente desse testemunho financeiro, né, do sucesso financeiro. Uhum. E dos seus interesses filosóficos, assim, da sua pesquisa, como é que foi que você chegou? Se você quiser falar um pouco também, que eu sei que você Sim, acho estuda que o Buber, Kierkegaard, como é que você chega a esses temas? dá certo. Como muitos que fazem filosofia também vêm de uma tradição religiosa, né? Vem de uma, às vezes vem, eu vim, por exemplo, da Igreja Católica. Eu fui durante muito tempo a coordenador da liturgia da minha igreja, né? E aí lá tinham vários subsídios assim teológicos para a gente poder entender a forma litúrgica e poder também pensar as celebrações, etc. Então a minha paixão pelos textos mais abstratos, assim, mais teológicos, veio daí. Quando eu entrei na graduação, eu já comecei a ter o contato com outros autores e fui me tornando mais humanista do que propriamente um leitor de textos teológicos, né? Então eu fui lendo mais textos filosóficos e me apropriando mais dessas referências. A minha graduação até o quarto semestre foi conturbada, né, com essa virada do que seria esse meu ethos religioso, que vai ser a minha pesquisa em filosofia. E eu comecei o IC falando sobre o Mircea Eliade, né, que assim, herdeiro e depositário de Jung, e que eu fui tentar descobrir enquanto uma análise religiosa da realidade, enquanto análise dos mitos e das sociedades, né? Então aí eu fui com intuições muito pequenas mesmo, comecei com intuições muito pequenas sobre já a minha vivência no espaço religioso, percebia, bom, eu acho que essa essência celebrativa que é colocada aqui teologicamente, ela acontece em outros espaços de, de, de contato humano e que não tem um nome teológico, elas são percepções uh, religiosas, ela tem um radical religioso que acontece não só na liturgia normal, mas ela acontece também em vários outros espaços, né? Então eu percebia um pouco dessa relação humana que fricciona com a eternidade, né, nesse sentido teológica, pela minha pesquisa de ser. Aí, no final da pesquisa de ser, eu conheci o professor Rafael, que é nosso colega de colegiado, que começou a estudar, que começou a me apresentar Buber, né? E Buber é um filósofo judeu que, no pós-guerra, começou a pensar o que seria essa relação de objetificação que nos leva a causar, a desejar a morte, a realizar, né? Eu falo realizar, mas no sentido mais mecânico de efetivar a morte de outro indivíduo, né? E percebi essa minha
afinidade com Buber, né? Eu tive mais afinidade com ele porque achei que ele me dava um know-how para pensar o que seria a divindade por um outro caminho, né? Um caminho que era um caminho da tradição judaica, mas que se encontrava com a tradição filosófica. Os comentadores de Buber dizem que ele é um mensageiro do judaísmo para o mundo, né? Algo também muito parecido com o que se falava de Cristo, né? Que Cristo levou o judaísmo para o mundo e etc. Agora o Buber ele tem a percepção da diferença como um tipo de radical, né? Então a nossa relação com a alteridade, ela é uma relação que ela se dá de duas maneiras, né? Uma relação que é objetificada, que é o que ele vai chamar com uma palavra a princípio chamada eu isso, e uma relação extremamente integral, né? Dada a presença daquele outro que se entrega, que é a relação essencial com o tu, né? É uma disparidade entre o eu isso e o eu tu. Então eu me relaciono com as coisas de duas formas distintas, né? Então essa minha relação do encontro com o outro, ela só se dá dessas duas formas. E a forma mais difícil, digamos assim, e de se ter essa relação é a relação eu isso, eu tu, aliás, né? Então nessa relação com o tu, o homem ele vai desvendar o seu próprio eu, né? Então a relação do tu para Buber ela é início da percepção do eu. Por isso que ela vai ser tão importante para a fundação dos mecanismos da fundação assim da nossa realidade, né? Então ele fala que qualquer negação dessa realidade de alteridade é uma negação que coloca um homem no espectro de objeto, que coloca os pensamentos e ideias de outras pessoas no espectro de objeto, e vai definir um outro tu, né, que vai ser o horizonte metafísico, mas que não é tão metafísico assim, né? Eu vou defender uma imanência nesse pensamento que é todo tu eterno, todo tu, perdão, ele comporta um cruzamento de relação que chega à percepção do que é o tu eterno, né? Então, atrás de toda relação bem-sucedida com tu, nós temos o tu eterno, que seria um eco eterno daquela relação com a alteridade, né? Então, esse daí eu considero, muitos autores consideram como uma metafísica, um tipo de metafísica e abstração, mas ele é justamente o contrário, né? Ele parte do sentido imanente e da realidade do encontro para a percepção de Deus, né? Então, Deus não é percebido por teologias, né? Ele é percebido por relações humanas e relações com esses seres espirituais que ele vai nos contar, né? Então, um homem talvez quando está na calada da noite e angustiado, ele leva o seu olhar para uma alteridade que é completamente alheia a cada particular, a cada tu particular, e esse tu que ecoa, digamos assim, esse tu que a gente percebe seria o tu eterno, né? Então, o tu ele só tem a propriedade de não ser isso. Então, Deus só teria a propriedade de ser um, um, um tu eterno, né? Então, qualquer outro tipo de fala e relação com esse tu eterno seria uma fala objetificada, né? Seria uma reificação dentro das comunidades, né? Dentro das instituições, dessa relação com o tu. Então, foi mais ou menos essa meu trabalho de TCC, né? A minha pesquisa de TCC, e essa pesquisa se aprofundou na relação que o Buber tinha com o Kierkegaard, né? Kierkegaard é o filósofo do instante, né? É o filósofo da existência, né? Um dos primeiros existencialistas considerado, mas que tem um pezinho na religião e no cristianismo, inclusive porque ele considera o cristianismo como uma forma
religiosa, digamos assim, perfeita, né, que é dada apenas pelo indivíduo, né? Então ele vai recusar ali a tese hegeliana, mas a dizer que Hegel é um grande especulador, que ele consegue resolver tudo na lógica, mas na experiência prática, nossa decisão, nosso momento de contato com a verdade, ela é extremamente subjetiva, né? Então, essa relação da subjetividade da existência no Kierkegaard, ela é lida por Buber, né? E o que eu digo que geralmente não tem o Buber ele não assim, não tem uma autenticidade muito grande no que ele fala. Várias das coisas que ele fala já são perceptíveis por outras teorias, mas a forma com que ele fala e o locus da onde ele fala, né, a comunidade judaica, é da onde ele retira essa percepção, né? Ele retira da tradição judaica, da tradição chassídica, essa relação de encontro com Deus no outro, né? O chassídico, a tradição chassídica teria uma bela forma do judaísmo se reinventar, né, por meio dessa relação essencial com o outro, né? E aí ele vai, enfim, é uma relação bem complexa, mas a relação entre Buber e o Kierkegaard, mas ele vai fazer uma ponte de diálogo entre a existência e a eternidade, que é bem diferente do que Hegel faz, né? Que é bem diferente do que geralmente a tradição filosófica admite fazer. E tem sido a minha paixão por hora, né? Minha paixão de pesquisa por hora. Acho que é isso, né? Em relação aos dois. Tá certo. Muito bom ouvir você falar dos seus interesses, da sua pesquisa. Para a gente encerrar esse papo, eu queria que você, se você puder falar uma palavrinha ainda sobre esse mesmo assunto, mas de uma maneira um pouco mais geral, sobre essa relação entre religião e filosofia. Que você falou, são dois autores que têm uma relação com a religião e são também filósofos, mas nem todo religioso é filósofo. Como é que você vê Isso. essa relação entre filosofia e religião? É, tem assim, eu geralmente coloco tem um triângulo da tradição filosófica que reconhece Santo Agostinho, o Kierkegaard e o Pascal, né, assim, num tipo de triângulo da subjetividade, e eu colocaria um pouco mais o Buber também nesse quadro, e faria um quadrado, né, e porque são filósofos que não partem muito de uma reflexão teológica tão radical, né, eles partem da subjetividade, no começo da subjetividade. Eu poderia falar assim da relação entre filosofia e religião de um modo mais amplo, mas eu prefiro ficar dentro dessas 4 perspectivas que eu encontro como sendo necessárias para a filosofia. O ramo que eu encontrei para estudar a filosofia da religião religião na filosofia, no caso, né? Então, existe pela subjetividade, né, é o que o Kierkegaard vai tentar fazer, pela subjetividade, uma relação com a religião, né, e com a decisão, que é uma decisão subjetiva sobre a crença, né, se o cristianismo teria razão, né? Eu não estou falando aqui só da religião cristã, mas se o cristianismo é válido, se o cristianismo tem algum impulso, esse impulso seria apenas subjetivo. E como o Kierkegaard ele é depositado dessa experiência existencial, né? Ele faz uso da existência para poder falar do cristianismo. Ele vai tentar também dar um tipo de norte para o indivíduo, né? O indivíduo sem uma religião mestra que opere dentro de um status social, ele mesmo deve decidir ser cristão dentro de uma sociedade cristã, né? Aquele paradoxo. É mais difícil ser cristão numa sociedade cristã do que uma sociedade que fosse pagã, né? Entre aspas. Então, o movimento da subjetividade para a fé
é um movimento que a gente pode refletir ele na filosofia, refletir o irracional na filosofia, né? Refletir a posição do indivíduo, né? E, digamos assim, é o ramo que eu escolhi para estudar isso, né? Não foi o ramo teológico. Fazer uma provocação final. Você acha que, a despeito do Brasil ser um país cristão, cada vez é mais difícil achar um cristão entre nós? Olha, é uma boa provocação, né? Eu acho que eu vou ficar um pouco com, apesar de ter toda essa reflexão sobre o cristianismo aí, eu vou ficar um pouco com o que Nietzsche geralmente dizia sobre o cristianismo, que acho que morreu com Cristo, viu? Acho que morreu com Cristo, mas ainda assim, a nossa especulação com essa raiz religiosa continua ainda uma relação anterior a Cristo, né? E acho que seria importante fazer, os que se dizem cristãos, né, deveriam fazer essa reflexão aí, essa Tá certo. reflexão do que é ser religioso mesmo, de fato, que é ter fé. Tá certo. Bom, foi muito bom conversar com você. Se você quiser dizer mais alguma última palavra aí, pensar para esse pessoal que está aí no isolamento, que deve nos assistir, talvez nos assista aí, até os alunos ou outras pessoas que acompanham o canal também. Eu tentei falar assim de maneira bem espraiada, alguns temas de interesse, e talvez algumas questões que eu me coloco, mas eu acho que toda a filosofia ela se trata de um convite, né? Um convite para você ler, para você ter essa autonomia em relação à leitura, né? Uma autonomia que o professor apenas pode mediar de alguma forma, né? Essa mediação do aluno com o texto. Então eu indico, né, se afastar um pouco das redes sociais, né, para fazer leituras um pouco mais elementares, principalmente para os alunos de filosofia, né? Tem muita coisa bacana. Eu estou pensando aqui quando eu entrei na filosofia, né, e os alunos que estão entrando agora, tem muita coisa bacana, muito texto bom que a gente pode ler e pode criar esse hábito de leitura, né, a partir desse momento, né, deixa que as análises mais biopolíticas são feitas pelos professores, e seria interessante que, em alguma medida, também essa crítica seja lida, incorporada pelos alunos, né, e comentada pelos alunos, mas eu daria a dica de ler, né, de fazer as leituras que acharem importantes, para a gente superar um pouco do déficit de leitura que a gente tem nos cursos de filosofia. Não sei se é em geral, mas aqui na UEAP a gente tem um pouco esse déficit, né? Não sei se tu concorda comigo. Então eu deixo a dica, né? Leiam os clássicos, né? Não precisa ler pode ler autoajuda, mas assim é melhor ler os clássicos, né? Se for para escolher livros, leiam os clássicos. Então eu deixo mais ou menos essa minha consideração, assim, né, pro pessoal que está entrando em filosofia. E agradeço o convite, viu? Muito corajoso de me convidar. Foi muito bom, adorei conversar com você aqui. Foi uma alegria também revê-lo, né? Faz tempo que a gente não se vê, desde a Verdade. última reunião, né? Faz quase um mês já. Isso. E é isso, vamos seguindo aí forte na leitura, na pesquisa e fiquemos em casa por enquanto, né? Casa. Esperando o que está por vir aí, beleza? Muito obrigado. Quem assistiu a gente também agradeço, quem ficou até aqui no vídeo. Se puder se inscrever no canal para dar uma força para o canal crescer, deixar o like também, quem gostou. Deixem comentários também, que é muito importante para a gente saber o que vocês estão pensando, para a gente poder continuar o diálogo. E fiquem ligados aí também nas próximas conversações filosóficas.